Nessa videoaula nós falaremos sobre função crescente, função decrescente, função constante e ao final a gente aborda o conceito de raiz de uma função. Vamos começar então pela definição de função crescente. Uma função f definida de a em b, ou seja, uma função f com domínio no conjunto A e contradomínio no conjunto B, ela é dita crescente se, dados dois valores, x1 e x2, pertencentes aí ao conjunto A, ou seja, dados dois valores distintos no conjunto A, de modo que o x1 seja maior do que o x2, isso aí implica que a imagem do x1 seja maior do que a imagem do x2. Ou seja, se x1 for maior do que x2, nós tenhamos que f de x1 também tem que ser maior do que f de x2. Então, o que nós temos na prática? Nós temos que uma função ela é dita crescente quando você toma dois valores distintos no domínio dessa função, e aí você vai ter que sempre o maior valor do domínio terá a maior imagem. Com isso, então, eu estou dizendo que à medida que os valores aumentam no domínio, a sua imagem também vai aumentando. E aí, claro, a gente tem que a função está crescendo. Por isso, então, que ela é dita função crescente. Bem, de uma maneira bem rasteira, esquecendo a definição matemática rigorosa, a gente pode dizer que uma função é crescente, obviamente, quando ela cresce, quando a sua imagem cresce à medida que o x aumenta, à medida que o domínio aumenta. Em símbolos, a gente pode dizer que nós temos uma função crescente quando, para todo x1 e x2 pertencente ao conjunto A, que é o domínio dessa função, se o x1 for maior do que o x2, isso vai implicar que f de x1 é maior do que f de x2. Ou seja, quanto maior forem os valores no domínio, maiores serão as suas imagens. É isso que eu quero dizer quando eu falo em função crescente. Bem, matematicamente, na verdade graficamente, não é matematicamente, nós temos o seguinte. Uma função crescente, você observa que ela é crescente por causa do crescimento do seu gráfico. Essa função que nós temos elencada aí nesse gráfico, se você olhar apenas o ramo positivo desse gráfico, o que é isso? Se você olhar apenas o pedaço do gráfico que está à direita do eixo y, esse pedaço do gráfico ele é crescente, como vocês podem ver. Por que ele é crescente? Porque ele cresce, porque ele sobe, porque ele aumenta com o tempo. O mesmo eu não posso dizer do pedaço do gráfico que está do lado esquerdo do eixo y. Um detalhe, uma coisa que eu tenho que falar para vocês nesse momento, é que toda vez que eu vou avaliar o crescimento ou decrescimento do gráfico de uma função, a gente tem que olhar sempre da esquerda para a direita. Se você pega esse pedaço do gráfico que está à direita do eixo y, esse pedaço é onde está escrito crescente, e você olha esse pedaço da esquerda para a direita, você vai ver que ele sobe, você vai ver que ele cresce, você vai ver que ele aumenta. Por isso, então, nesse intervalo, à direita do eixo y, essa função é crescente. Já no intervalo do lado esquerdo do eixo y, a gente vai falar daqui a pouco sobre isso, mas a gente percebe que essa função não é crescente no intervalo à esquerda do eixo y. Porque se você olhar da esquerda para a direita, você vai ver que o gráfico diminui. Bem, então nós temos aí, graficamente falando, que uma função é crescente quando o seu gráfico sobe quando você olha da esquerda para a direita. Vamos continuar então. Alguns exemplos gráficos de funções crescentes. Essa função que nós temos representada nesse gráfico, você pode observar que ela é apenas crescente. Se você olhar ela sempre da esquerda para a direita, você vai ver que ela está sempre crescendo. Esta função aqui, representada em vermelho, o gráfico dela, também é crescente, como você pode observar. E outra função que eu trago que também é crescente é esta última, que nós temos um gráfico em formato aí de uma curva diferente daquela que a gente está acostumado a ver até então. Então nós temos aí graficamente 3 exemplos de função crescente. Percebam que em todos os 3 exemplos, se nós olharmos o gráfico da esquerda para a direita, esse gráfico vai sempre subir, vai sempre aumentar. Vamos agora definir o que vem a ser uma função decrescente. De mesmo modo, se eu tomo uma função f de a em b, ou seja, se eu pego uma função f com domínio no conjunto A e contradomínio no conjunto B, essa função ela é dita decrescente se, dados dois valores,
dados x1 e x2 pertencentes ao conjunto A. Se nós tivermos que o x1 é maior do que o x2, isso implicar que a imagem do x1 seja menor do que a imagem do x2. Ou seja, se nós temos x1 maior do que x2, implica em f de x1 menor do que f de x2. Traduzindo, pessoal, uma função ela é dita decrescente quando ela decresce com o tempo, quando ela diminui os valores. E aí você diz, quando é que uma função diminui os valores? Quando, à medida que o x aumenta, a sua imagem diminui. Bem, à medida que o x aumenta, então sempre que eu tiver um x1 maior do que x2, a sua imagem vai ficar menor, ok? Porque, claro, como eu falei, à medida que o x aumenta, a imagem fica menor para que a função decresça. Por isso que eu pude escrever que x1 maior do que x2 implica que a imagem de x1 é menor do que a imagem do x2. Em símbolos, matematicamente falando, para que a gente diga que uma função é decrescente, nós temos que ter que para todo x1 e x2 pertencente ao conjunto A, que é o domínio da função, o x1 maior do que x2 implica que f de x1 é menor do que f de x2. Ou seja, função decrescente, quanto maiores os valores de x, menores serão as suas imagens. Bem, graficamente falando, para que nós tenhamos uma função decrescente, o gráfico ele tem que decrescer. O gráfico ele tem que descer, vamos dizer assim. Então, esse gráfico que nós trazemos aí no nosso exemplo, observem o ramo esquerdo dele. O que é o ramo esquerdo do gráfico? É apenas o pedaço do gráfico que está à esquerda do eixo y. Lembrem do que eu falei, Para que a gente observe se um gráfico é crescente ou decrescente, eu tenho sempre que olhar ele da esquerda para a direita. Se você olhar esse gráfico da esquerda para a direita, isso é apenas o pedaço que está à esquerda do eixo y, você vai ver que ele diminui. O gráfico desce. Se o gráfico desce, então nós temos que esse ramo esquerdo do gráfico ele é um ramo decrescente. Ok, mas aí a gente já pode generalizar, Esse gráfico é o mesmo que eu coloquei no exemplo da função crescente. Por quê? Se você observar, do lado esquerdo do eixo y, esse gráfico é decrescente e do lado direito o gráfico é crescente. Então nós temos aí uma função que é decrescente no intervalo, decrescente de maneira à esquerda do eixo y e ela é crescente à direita do eixo y. A gente pode ter funções que sejam apenas crescentes, apenas decrescentes, ou a gente pode ter função, como esse exemplo aqui, que é decrescente no intervalo e crescente no outro, certo? Essa função que eu trago aí como exemplo, como ela é decrescente à esquerda do y, o x é menor do que zero. Então a gente diz que ela é decrescente para x negativo, para x menor do que zero. E como ela é crescente à direita do y, o x é maior do que zero. Então nós teríamos ela crescente para x maior do que zero e decrescente para x menor do que zero. Trago aí outros exemplos gráficos de funções decrescentes. Então você observa esse primeiro exemplo, essa reta. Vejam que ela é decrescente porque observada da esquerda para a direita, ela sempre está descendo, ela sempre está diminuindo. Esse outro exemplo aqui também é decrescente pelo mesmo motivo, Observado da esquerda para a direita, ela decresce. E esse outro exemplo, um pouco parecido com o exemplo anterior, também é outro exemplo de função decrescente. Bem, falamos de função crescente, falamos de função decrescente. A crescente é aquela que cresce, como o próprio nome sugere, e a decrescente é aquela que decresce. Mas tem função que nem cresce nem decresce. São as ditas funções constantes. Então, o que é uma função constante? Uma função f definida de a em b, ela é dita constante se dados dois valores distintos aí no conjunto A, dados dois valores x1 e x2 pertencentes ao conjunto A, esses dois valores distintos entre si, ou seja, x1 diferente de x2, implicar que a imagem deles sejam iguais. Então, traduzindo, quando é que uma função é constante? Quando ela não varia, quando ela mantém sempre o mesmo valor, quando ela se mantém sempre constante. E o que é necessário para que uma função se mantenha constante? Para que dados dois valores quaisquer,
do domínio dessa função, eles sempre tenham a mesma imagem, ou seja, as suas imagens não variem. Desse modo, então, por isso que eu digo que x1 diferente de x2 implica em f de x1 igual a f de x2. O que traduzindo quer dizer valores distintos no domínio possuem imagens iguais. Bem, em símbolos, a gente pode escrever que uma função é constante se para todo x1 e x2 pertencente ao seu domínio A, com o x1 diferente do x2, implicar que f de x1 seja igual a f de x2. Aí nós temos um gráfico, uma representação gráfica de uma função constante. Observe que o gráfico de uma função constante é uma reta horizontal. Essa reta azul que vocês estão vendo aí na imagem. Essa reta horizontal, ela está me representando que quaisquer valores do domínio dessa função terão sempre a mesma imagem. Bem, outros exemplos, de função constante é essa que a gente ilustra aqui a seguir. Outra função constante, onde você percebe que o gráfico dela está sempre na altura do 2. Essa função, cujo gráfico está sempre na altura do 2, representada graficamente, como a gente pode ver, se nós escrevermos ela de maneira algébrica, ela será a função f de x igual a 2. O que isso quer dizer? É uma função onde a imagem de qualquer x no domínio será sempre igual a 2. Bem, existem funções, como eu falei agora há pouco, que elas são crescentes num determinado intervalo, decrescentes no outro intervalo e até mesmo tem alguns intervalos em que elas são constantes. Abaixo, eu trago um exemplo que ilustra isso. Então, nós temos aí uma função que a gente vai avaliar direito. A gente percebe que ela tem intervalos que ela é crescente, intervalos que ela é decrescente e tem intervalo em que ela é constante. O que nós temos aqui? Bem, observando essa função, nós temos que ela é crescente em dois intervalos. Ela é crescente à esquerda do menos 1. Então, como ela é crescente à esquerda do menos 1, eu digo que ela é crescente para x menor do que menos 1. Para qualquer valor do x até o menos 1, a função cresce. E ela volta a crescer desde o x igual a 2,2 até o x igual a 5. Então, nós temos que ela é crescente para x menor do que menos 1 e para 2,2 menor do que ou igual a x, que é menor do que 5. Então, vejam que nós temos dois intervalos em que essa função é crescente. Em seguida, a gente percebe que essa função ela decresce desde o x igual a menos 1 até o x igual a 2,2. Então, para a gente dizer que essa função é decrescente desde o menos 1 até o 2,2, a gente diz que ela é decrescente para menos 1 menor do que ou igual a x, que é menor ou igual a 2,2. Esse menor ou igual você coloca se quiser. Em geral, eu prefiro colocar ele na desigualdade do lado esquerdo. Há matemáticos que não colocam em nenhum dos dois lados da desigualdade. E há matemáticos que colocam do lado direito. Mas como eu disse, coloque menor ou igual. O igual aí você coloca se quiser. Quem quiser colocar apenas menor que fica correto também. Bem, além disso, nós temos um intervalo em que essa função é constante. Do 5 em diante, do x igual a 5 em diante, você percebe que ela assume sempre o mesmo valor. Ela é constante. Então, a função é constante para x maior ou igual a 5. Bem, definido o que é uma função crescente, uma função decrescente, uma função constante, falaremos agora sobre raiz de uma função. Então, definindo aí o que seria uma raiz, Dado a função f de a em b, ou seja, dado uma função com domínio no conjunto A e contradomínio no conjunto B, o que nós denominamos de raiz dessa função, que eu também posso chamar de zero dessa função, são os valores de x tais que f de x é igual a zero. Então, na verdade, na prática, o que é a raiz de uma função? São os valores de x cuja imagem é zero. Ou ainda, são os valores de x que zeram a função. Por isso que eu chamo também de zero da função, porque a raiz de uma função são os valores de x que vão zerar essa função. Bem, no gráfico, se você tem um gráfico de uma função, as raízes dessa função elas equivalem aos valores em que o gráfico vai cortar o eixo x. Então, se você pega o gráfico de uma função, para você saber quem são as raízes dessa função, você vai ter que olhar onde é que o gráfico corta o eixo x.
Esses valores onde o gráfico corta o eixo x equivalem, como eu falei agora há pouco, às raízes da função. Então, por exemplo, esta função dada por esse gráfico que nós temos aí abaixo, né? O que você percebe? Nessa função representada nesse gráfico, você observa que o gráfico corta o eixo x em 3 pontos. Ele corta no menos 4, ele corta no menos 2, na verdade ele toca, né, no menos 2, e ele corta no 1. Então, se nós temos que o gráfico corta ou toca o eixo x em 3 pontos, essa função vai ter 3 raízes. Portanto, as raízes menos 4, menos 2 e 1 são as raízes dessa função. Vamos aproveitar então, né? Pelo gráfico dessa função, também é possível a gente observar onde é que a função é positiva e onde é que a função é negativa. E aqui eu quero chamar a atenção um detalhe importante para vocês. A função positiva é, na verdade, um intervalo onde a imagem daquela função é maior do que zero. Ou seja, uma função positiva é o intervalo em que f de x é maior do que zero. O intervalo em que f de x é maior do que zero é o intervalo onde o gráfico da função fica acima do eixo x. Então, se você quer saber onde é que uma função é positiva, você vai ter que procurar no gráfico onde é que esse gráfico está acima do eixo x. Onde é que f de x é maior do que zero. Por outro lado, o intervalo onde a função é negativa é onde a gente tem f de x menor do que zero. E para que a gente tenha f de x menor do que zero, eu devo observar o intervalo em que o gráfico está abaixo do eixo x. Então, memorizem aí. Função positiva, me interessa o pedaço do gráfico que está acima do eixo x, função em cima do eixo x mesmo, está correto. f de x maior do que zero é o pedaço do gráfico onde ele está acima do eixo x. E função negativa é o pedaço do gráfico que está abaixo do eixo x. Beleza, com isso então, os valores de x, isso dessa função cujo gráfico está ao lado, né? Para os quais f de x é maior do que zero, são aqueles cuja imagem está acima do eixo x, como eu falei agora há pouco. E claro, os valores de x para os quais f de x é menor do que zero, são aqueles cuja imagem está abaixo do eixo x. E, logicamente, os valores de x para os quais f de x é igual a zero são as raízes da função, que nós já falamos que nesse exemplo aí são menos 4, menos 2 e 1. Bem, com isso então, nesse gráfico ao lado, o que nós temos? Eu vou observar com vocês onde é que essa função ao lado ela é positiva, ela é zero e onde ela é negativa. Primeiro vamos pegar, né, o pedaço, o intervalo ou os intervalos onde essa função é positiva. Bem, primeiro você observa que nesse intervalo, à esquerda do menos 4, nós temos aí uma função acima do eixo x. Então ela é positiva nesse intervalo. E você observa também que no intervalo, à direita do 1, a função também é positiva. Ou seja, o gráfico também está acima do eixo x. Então o que você percebe? Nós temos uma função positiva para x à esquerda do menos 4 e para x à direita do 1. Vamos lembrar que x à esquerda do menos 4 quer dizer x menor que menos 4. E para x à direita do 1 quer dizer x maior do que 1. Então você escreve que f de x é maior do que 0, para x menor do que menos 4 e para x maior do que 1. Bem, aqui também eu quero destacar os intervalos onde a função é negativa. Lembrando que os intervalos onde a função é negativa é onde o gráfico fica abaixo do eixo x. Você destaca esse intervalo que vai do menos 4 até o menos 2, mas antes disso eu vou inicialmente destacar suas raízes, né? Então nós temos aí como primeira raiz o menos 4, que é onde o intervalo corta, na verdade, onde o gráfico, né, corta o eixo x. Nós temos outra raiz no menos 2, e nós temos outra raiz no 1. Então, como eu disse para vocês agora há pouco, nós temos 3 raízes. Menos 4, menos 2 e 1. Desse modo, então, nas raízes, a função é zero. Então, você escreve f de x é igual a zero, para x igual a menos 4, para x igual a menos 2 e para x igual a 1. Então, nós temos que f de x é igual a zero nas raízes, nos valores das raízes. Agora sim, vamos destacar
Os intervalos onde a função fica abaixo do eixo x. Os intervalos onde a função é negativa. Inicialmente você percebe esse intervalo do menos 4 até o 2. E você tem esse outro intervalo do menos 2 até o 1. Então nós temos dois intervalos onde a função é negativa. Do menos 4 até o menos 2 e do menos 2 até o 1. Como é que você escreve? F de x é menor do que 0 para... Para eu dizer o intervalo do menos 4 até o menos 2, então você escreve menos 4 menor do que x menor do que menos 2. E para você escrever o intervalo do menos 2 até o 1, você escreve i menos 2 menor do que x menor do que 1. Então aí estão os intervalos onde a função é positiva, onde ela é nula e onde ela é negativa. Bem, além disso, a gente pode destacar outras coisas, outras informações a partir desse gráfico. Por exemplo, observando o gráfico, você percebe que a imagem do menos 6 é 2. Nós temos o ponto de coordenadas menos 6 e 2. Então você pode dizer que f de menos 6 é igual a 2. Outra coisa que a gente pode observar pelo gráfico é que a imagem do menos 3... O menos 3 aí que está entre o menos 4 e o menos 2, A imagem do menos 3 é menos 2. Então, f de menos 3 é igual a menos 2. Podemos ainda observar outras imagens, Por exemplo, nós temos aí que a imagem do zero é menos 1. Ou seja, o gráfico corta o eixo y no menos 1. Por isso, então, f de 0 é igual a menos 1. Dá para a gente dizer que a imagem do 3 é 2. Por isso, eu poderia escrever que f de 3 é igual a 2, mas eu destaquei outro ponto aí do gráfico. Por exemplo, a imagem do 6 é 4. Então, você pode escrever que f de 6 é igual a 4. Trago aí um exemplo, na verdade, uma questão do vestibular da UVA, para nós treinarmos um pouco sobre o que nós falamos nessa videoaula. O gráfico abaixo ele é da função f definida do conjunto A no conjunto dos números reais, onde o R, como a gente sabe, é o conjunto dos números reais, e esse conjunto A ele é um subconjunto do conjunto dos números reais. Essa função ela é simétrica, o seu gráfico é simétrico com relação ao eixo y. Bem, o que eu quero dizer quando eu falo que o gráfico é simétrico em relação ao eixo y? Eu quero dizer o seguinte: o eixo y ele vai dividir esse gráfico, como você pode observar, em dois pedaços, e esses dois pedaços eles são espelhados, eles são refletidos. É isso que quer dizer ser simétrico. Bem, assim é correto afirmar que o item A diz que f de x é maior do que 0 para todo x pertencente ao intervalo A. O item B diz que f de x é igual a f de menos x para todo x pertencente a esse intervalo, O item C diz que o módulo de f de x, a função módulo de f de x, definida também no conjunto A, teria exatamente o mesmo gráfico. E o item D diz que α igual a 0 é uma raiz para essa função. Eu tenho que observar qual desses quatro itens é o verdadeiro. Primeira coisa que eu tenho que destacar para vocês é que o item A é falso. Por que o item A é falso? Porque ele fala que a função é sempre maior do que 0, ou seja, a função é sempre positiva para qualquer x no intervalo. Dizer que a função é sempre positiva significa dizer que o gráfico está sempre acima do eixo x. E nesse pedaço que eu destaquei em vermelho, você percebe que o gráfico está abaixo do eixo x. Então a função não pode ser positiva nesse intervalo. Dessa forma, então, o item A ele é falso. Outra coisa que a gente pode observar claramente que é falso é o item D. Porque se α igual a 0 fosse raiz da função, o gráfico deveria cortar o eixo x no zero. E a gente percebe que o gráfico ele não corta o eixo x no zero. Por isso, então, o item D é falso. Eu não vou falar do item C porque módulo a gente vai trabalhar um pouco melhor na frente quando a gente estiver falando de função modular. Por isso eu deixo o item C no vago, vamos dizer assim, por enquanto. O item correto aí é o item B. Por que o item B é verdadeiro? Pois, como nós sabemos, esse gráfico ele é simétrico em relação ao eixo y. Se ele é simétrico em relação ao eixo y, isso quer dizer que pontos simétricos, pontos opostos no eixo x, terão a mesma imagem. Se pontos opostos terão a mesma imagem, então f de x é igual a f de menos x, como fala o item B. Portanto, resposta correta,
item B de bola. Segundo exemplo, considere as sentenças abaixo relativas à função y igual a f de x, essa função definida no intervalo fechado de ambos os lados, que vai do menos 3 até 11 sobre 2. E essa função também é representada graficamente nessa figura, como vocês podem ver abaixo. Bem, nós temos aí algumas afirmações sobre essa função e o nosso intuito é dizer se as afirmações são verdadeiras ou falsas. A primeira afirmação: se x for menor do que zero, então f de x é menor do que zero. Traduzindo, se x for negativo, f de x também é negativo. Ou ainda, eu estou dizendo que qualquer x negativo terá imagem negativa. Esse item ele é falso. Por que essa afirmação é falsa? Porque se você pegar, por exemplo, esse intervalo que vai do x igual a menos 1 até x igual a zero, ou seja, o intervalo de menos 1 até 0 no eixo x, você percebe que nesse intervalo é um intervalo negativo, né? Menos 1 até 0, mas a função, né? A imagem da função, ela é positiva. Então isso vai desmentir o que diz no item 1, que para todo intervalo negativo, a imagem também é negativa. Portanto, então, nessa parte destacada pelo gráfico, nós temos valores de x menores do que zero. No entanto, a sua imagem, f de x, é maior do que zero, porque está acima do eixo x. A afirmação 2. F de 1 mais f de 3 é igual a f de 4. Ou seja, se eu somar a imagem do 1 com a imagem do 3, dá igual à imagem do 4. Bora ver então, né? Bem, o que a gente pode perceber? O que a gente pode fazer? Isso aqui vai ser uma sentença verdadeira. Porque pelo gráfico a gente pode observar que f de 1 é 2. A imagem do 1 é 2. F de 3 é menos 2. Também pelo gráfico. E ainda pelo gráfico, f de 4 é 0. Ou seja, o 4 é uma raiz, porque o gráfico corta o eixo x no 4. A outra raiz é menos 1 e a outra raiz é 2, como vocês podem perceber pelo gráfico. Bem, a partir daí, o que nós temos? Se f de 1 é 2, f de 3 é menos 2 e f de 4 é 0, então quando você pegar f de 1 mais f de 3 mais f de 4, vai ficar 2 menos 2 igual a 0. Isso é uma sentença verdadeira, como nós sabemos. A terceira afirmação. A imagem da função f é o intervalo que vai do menos 4 até o 3. Ou seja, todos os valores da imagem dessa função estão entre menos 4 e 3 no eixo y. Vamos lembrar que as imagens estão no eixo y. Realmente, se você observar as imagens da função, você vai perceber que a menor imagem é menos 4 e a maior imagem é 3. A menor imagem é a imagem do menos 3, que vale menos 4, e a maior imagem é a imagem do 11 sobre 2, que é 3. Desse modo, então, nós temos que a imagem da função ela realmente está no intervalo que vai de menos 4 até 3. Bem, observadas as três afirmações, eu quero dizer qual é a que é correta. Apenas a 3, apenas a 1 e a 2, apenas a 1 e a 3, apenas a 2 e a 3, ou será que todas são corretas? Como vocês podem perceber, só tem duas verdadeiras. Apenas a 2 e a 3 são verdadeiras. Dessa forma, então, a resposta correta é o item D. E com isso, então, a gente finaliza a videoaula, onde nós falamos sobre função crescente, função decrescente, função constante e abordamos ainda o conceito de raiz de uma função.